ver se vocês conseguem me ouvir agora. Deixa eu dar um ajuste. Deixa eu dar uma olhada aqui agora, como é que tá. Percebendo aqui de que a gente está um pouco sem som, mas deixa eu dar uma conferida. Acredito que já está tudo de volta, deixa eu ver. Ver se a gente já está aqui realmente. Acho que agora o som já está ok. E a gente consegue já... Consegue dar início. Beleza. Boa noite, Thiago. Bem-vindo aí, fechamento. Maravilha. Beleza, o som foi. E agora a gente vai. Vamos que vamos, pessoal. Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, excelente boa noite! São agora 20 horas e 19 minutos, horário de Brasília, no dia 30 de outubro de 2018. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach, economista da Mais Money. Venho trazer para vocês aí o fechamento do mercado, o fechamento do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil, no mundo, parte gráfica, todo o cenário falando a respeito de dólar, os balanços, o que pipocou. E aí você vai ficar antenado, conectado com o que tem de melhor, o sumo, para que assim você possa se dar bem, utilizar aí boas estratégias, boas análises e conseguir performar bem sem desespero, sem auê, sem lero-lero, sem também as questões de você ficar correndo riscos desnecessários. Vou te ajudar nesse caminho, só você ficar conectado com a gente aí nesse dia de hoje, nesse fechamento, ok? Vou pedir para que você agora compartilhe esse vídeo com alguém ou com uma pessoa que você conheça, que se interesse por esse mercado, ou queira conhecer um pouquinho mais aí a respeito do mercado de ações, ou queira ouvir uma outra opinião, fora da caixinha, fora daquilo que já está acostumado ou habituado a ouvir. Compartilhe esse vídeo e me ajude aí a cada vez mais disseminar a educação financeira e a parte de investimentos. Isso é de grande relevância para o nosso país. Todos sabemos o quanto que a gente precisa disso cada vez mais. Beleza, galera? Então, vamos diretamente agora para os números. E eles não mentem, pessoal. E nós tivemos um fechamento hoje retumbante. Ainda, óbvio, não conseguiu suplantar aí a queda que nós tivemos ontem, né? A reversão da alta que a gente teve. Mas, óbvio, a gente tem que olhar com bons olhos essa puxada. Fechamos aí aos 86.885,71, 3,68% de alta e o volume aí, volume muitíssimo. Boa noite, Giuseppe Paterno, seja bem-vindo aí ao nosso fechamento de Ibovespa. O volume de 20,53 bi, mais um volume gigante para o nosso mercado. Peço desculpas ao artista da moto que passou por aqui, mas voltando aqui, a gente teve um fechamento fortíssimo, um volume muito grande, e isso deixou o mercado aí bastante empolgado. A gente fechou praticamente na máxima, atingindo aí o maior nível desde 12 de março. Então isso quer dizer que a gente conseguiu romper aí uma barreira que a gente tinha relevante de altas aí, que a gente subia, ia para cima de 87 mil, mas a gente fechava abaixo, fechava na região de 86 mil, ficava nesse reme-reme. E se a gente for levar isso aí lá para março, a gente consegue notar claramente que esse fechamento foi muito bom, rompemos uma barreira relevante, temos aí a resistência em 87.300 pontos, que é o nosso próximo nível de resistência, e rompido essa barreira, a gente busca aí força bastante para atingir o último pico, o último pico histórico, que acaba sendo grandíssima resistência do nosso Ibovespa, que está na faixa aí dos 88.377 pontos, 88.400 se a gente for arredondar. A gente hoje, a abertura praticamente foi a mínima do dia, a gente não caiu em nenhum momento, subimos, perdemos um pouco de força, é bem verdade, depois de abrirmos aí numa altinha boa, chegamos até a dar uma ensaiada de que poderia ter algum tipo de realização, mas rapidamente foi controlada e ela deu continuidade à sua alta, e assim foi ao longo do dia. A gente conseguiu um dia, como eu já venho comentando, já positivo,
um dia bom e, como eu falei, não conseguiu recuperar. Boa noite, Mauro! Bem-vindo aí ao fechamento do mercado. Muito feliz pela sua participação, campeão. A gente não conseguiu chegar a maiores níveis, recuperar principalmente a pancada, mas uma alta dessa dá para chamar a atenção e foi muitíssimo baseada não na questão particularmente gráfica, né? A gente teve uma reversão de uma tendência que estava se desenhando de baixa, o mercado ficou um pouco tenso com isso, mas dados aí positivos voltados à parte entre China e Estados Unidos, com as questões aí voltadas principalmente a China falar que vai estimular literalmente aí a sua economia, com as questões de capitalizar o mercado por lá, né? Dar subsídios aí com questões de lançamento de ações, recompra de ações, enfim, isso aí acaba ajudando bastante a liquidez por lá e estimula a economia como todas as empresas privadas. Nos Estados Unidos a gente acabou tendo uma melhora também com questões de bons balanços sendo divulgados no dia de hoje. Um dado econômico também forte, a questão da confiança do consumidor que veio aí melhor do que o esperado. Isso acabou também dando uma impulsionada por lá. Os balanços por aqui foram bons, conseguiram ser melhores do que os balanços que não foram muito bons, e até os que não foram bons também correram bem, porque houve notícias de que o mercado já, digamos, esperava, e por isso foi o motivo da queda de ontem. O que não saiu ontem, o que era receio, quem vai ser aí com relação a questões de os nomes para os cargos, o como vai funcionar o modus operandi do novo governo, o governo de Bolsonaro, o presidente, e tudo o que ele falou hoje é o que o mercado gostaria de ouvir, questões de levar autonomia para o Banco Central, unir ministérios, dando uma enxugada na economia com relação ao super-ministério da economia, a questão de agricultura e meio ambiente, pesca, virando aí um só, principalmente aí que a gente está levando a questão de meio ambiente e agricultura, as questões de cessão onerosa, que pode ser votada já, antecipada, e pode dar um caixa de 20 bi para a Petrobras, acho que nesse programa de desinvestimento dela, a questão diretamente da reforma da Previdência, que já estão querendo agitar para esse ano, então o mercado também ficou bastante feliz com essa notícia, tudo conspirou com essas notícias a favor. E aí a gente viu também o dólar, ele caindo 0,40%, não foi uma queda grande, mas foi uma queda, a 3,6906, fechando abaixo da barreira de 3,70, o que é positivo diretamente. E nesse campo todo, com tudo isso que rolou, a gente ficou com um cenário bastante empolgado, bastante feliz, e já olhando para frente, tipo, próximos nomes vão ser nomes bons. Teve a questão da ventilação do Sérgio Moro, que também aí faz com que o mercado olhe positivamente, nomes que o mercado gosta. Paulo Guedes mostrando já um pouco aqui veio, dando uma agitada na reforma da Previdência, mesmo que o Rodrigo Maia falando que ainda precisa algumas coisas, ele já está falando que quer correr com isso, quer agitar o Paulo Guedes, essa reforma para agora. E então, cara, o que eu posso resumir para vocês é que todas as notícias possíveis que o mercado precisava ouvir para caminhar, ele ouviu no dia de hoje. Então foi muito bom, acabou dando uma boa recuperada daquele cenário que tinha dado uma azedada ontem forte. Então houve a reversão da reversão e estamos agora em condições de buscar mais objetivos. Saímos um pouco, principalmente por causa desse fechamento acima de 86.200, saímos daquela zona de congestão, aquela zona de conflito que estava aí entre 86.200 e a região aí que foi o fundo que a gente teve da queda de ontem de 82.700, 82.600. Eu ainda subiria um pouquinho mais a régua, botava 83.700 em questão de fechamento, que ficaria um pouco mais justo, mas traçando uma zona de congestão até 82.600 não está errado também, é só um pouco mais amplo. E aí, como a gente fechou acima disso, deixa-se um espaço para que amanhã a gente possa caminhar aí até melhor. Você vê que até, por exemplo, Embraer, que registrou prejuízo mais, que anunciou essa questão da Boeing, da venda, que vai as coisas caminharem bem, acabou revertendo. Telefônica Brasil, que teve um resultado bom, acabou dando uma pancada. Petrobras refletiu positivamente aí a questão dessa cessão onerosa. A Vale acabou pegando carona no papel que estava até meio mambembe
conseguiu ensaiar uma boa andada, a gente com os balanços então conseguiu rodar positivo. Até mesmo, vou dar uma olhadinha aqui na própria Cielo, com a questão de competição, tudo mais, a Smiles, todas elas hoje acabaram aí dando uma fluida, deram uma boa andada. Foram poucos os ativos que caíram no dia de hoje. Para ser sincero, a gente teve 3, 6, 7, 8 ativos aí do nosso índice Bovespa que performaram negativos. Então, foi um dia de puxada, um dia de alta. Mas, Márcio, a gente vai ter mais altas pela frente? Galera, vou ser bem sincero a vocês, a volatilidade está tão alta, que tem a projeção de alta sim, tem espaço para irmos, como eu falei, os 87.300, 88.300, 88.400, mas eu não duvido que se amanhã não tiver um fluxo de notícia positiva, a gente pode vir a realizar um pouco. A gente subiu bastante ontem, subiu bastante hoje, e aí acabou dando uma cobertura para a queda de ontem, não toda, mas cobriu um pouco, tem espaço, mas mais uma vez eu reitero aqui, há de se ter um pouco de, digamos, cautela, um pouco mais de pé no chão, evitar um pouco essa doideira. Quem está comprado aí hoje deu uma respirada, ontem tinha aprendido a respiração, tinha ficado um pouco tenso com a questão da pancada que estava levando, e eu alertei no sentido de que poderia azedar um pouco mais, mas hoje a gente já viu uma boa recuperação, os ativos melhorando bastante, muitos papéis que estavam mal, demonstrando quedas gigantes em comparação aí às máximas de ontem, recuperaram bastante o fôlego, e a gente vai fazer uma análise aqui bacana desses papéis para você, amigo e amiga, internauta que nos acompanha aqui no nosso fechamento. Mas vamos agora falar de como fechou também o mundo, é importante, é relevante, a gente vai ficar de olho bastante, está acabando o mês de outubro, vai entrar novembro e vai já de cara termos a reunião do G20, onde há a expectativa de que Trump, presidente lá da China, façam ou entrem em algum tipo de acordo para acabar com a guerra comercial, porque isso poderia levar a um nível de desaceleração mundial grande. Isso poderia pesar no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na China, aqui, Europa, todo mundo. E aí as corridas para questões de ouro, para cenário negativo, e os títulos de dívida do mercado norte-americano, de 10 anos, os treasuries, que deram as disparadas fortes aí recentes. Vamos ver como é que eles vão se comportar. Se realmente a economia norte-americana continuar mostrando números positivos, fatalmente vamos ter aí aumento de taxa de juros por lá, e isso pode dar uma secada para a gente. O que poderia blindar são notícias positivas relativas ao governo Bolsonaro, uma reforma da Previdência rodando, e aí essas coisas podem impulsionar o nosso mercado. Márcio, mais uma vez eu te pergunto, a Bolsa chega aos 100 mil? Eu digo, tem condição, mas não vai ser aquela loucura, não vai ser aquele surto psicótico de dormiu 88, dormiu 86, acordou 100 mil. Vai ser devagar, vai ser um processo, a gente vai ter altas e baixas ao longo desse percurso, mas digo que a gente pode sim atingir esses níveis. Como também, se as coisas não ocorrerem como o mercado espera, se a reforma da Previdência não acontecer agora, ou algum outro tipo de percalço no governo Bolsonaro, não conseguindo aí passar o que ele deseja, não conseguindo construir ou constituir o que ele vem aí falando, que o Paulo Guedes vem mostrando, a gente pode ter uma azedada séria aí no nosso índice também. Então, é um momento de volatilidade alta, a gente está no pós-eleição, agora a gente já saiu da questão de quem era, agora já sabemos quem é, e a gente está nessa questão de tipo, cada nome vai gerar uma expectativa, vai gerar um fluxo, vai gerar um movimento. Boa noite, Raoni, seja bem-vindo aí ao nosso fechamento. E essas informações podem deixar aí o mercado bem estressado no nível de volatilidade alta. Márcio, a gente subiu bem, sim, ontem a gente caiu pra caramba. Amanhã, quinta-feira, a gente tem as mesmos vieses aí. Pode tanto dar uma subida maravilhosa com um fluxo de notícia bom, como pode reverter o cenário e complicar tudo. Vou passar para vocês aqui os pontos de suporte já já. Vamos só fazer essa leitura aqui da parte de cenário internacional. Dow 30 fechou 1,77 de alta, na semana aí praticamente encerrando os seus balanços, dando tchau, vai normalizar um pouco, no sentido de tipo, não vai ter tantos balanços para causar nível de volatilidade.
É um período sempre conturbado quando você tem balanços aí sendo divulgados nos países, principalmente nos Estados Unidos, onde você tem as empresas aí que acabam gerando uma influência na economia mundial. O S&P 500, 1,57 de alta e Nasdaq 1,58 de alta. S&P 500 VIX, que mede o índice do medo, é um cenário de propensão à tomada de risco ou não dos investidores no mercado. Quanto mais cai, mais propensão eles entrarem nos mercados de ações do mundo inteiro, os emergentes acabam se aproveitando disso. Quanto mais ele sobe esse índice, menos eles estão propensos a entrar no mercado de ações global. E hoje caiu 5,47% aos 23,35 pontos. Mercados europeus fecharam aí, DAX da Alemanha 0,42 de baixa, FTSE na Inglaterra 0,14 de alta, CAC 40 da França 0,22 de baixa. E o Eurostock 50, conglomerado aí de 50 maiores ações da Europa, que é, na minha opinião, uma média das bolsas europeias, ele fechou aí numa queda de 0,25, para demonstrar aí que não foi tão maravilhoso assim para a Europa. Para os Estados Unidos foi, para a gente foi, cenário aqui interno auxiliou, fortaleceu e a gente acabou também rolando aí nesse campo positivo. Agora, a gente entrando aqui diretamente na parte gráfica, que é o que a galera está de olho e é o que a gente vai aí falar diretamente a partir desse momento, porque eu já comentei aqui a parte de balanços, o que rodou bacana, o que não foi. A gente chega aqui nos gráficos, que é onde a galera fica de olho bastante e é o que acaba balizando aí poucos investimentos quando a gente vê esses mercados aí em salseiro forte. Falando primeiro de maiores altas e baixas, começando por ela, a Telefônica Brasil, que reportou números hoje bons e o papel deu uma paulada de 13,8% de alta a R$ 42,88. Um ativo que saiu aí de R$ 38,40, deu essa corrida maravilhosa, chegou até na máxima R$ 43,09 e quase tocou a média de 200 que está ali em R$ 43,38, faltou pouco. Mas e aí? Continuo no ativo, vou para compra, o que eu faço da minha vida? Perdi o bonde. Galera, a gente vai ter a resistência forte em 43,38, não tem jeito. Boa noite, mãe! Seja bem-vindo aí, fechamento, pegar as informações relevantes do mercado, beijo no seu coração. O mercado, com relação aí à Telefônica Brasil, ele tem aí uma resistência nessa região de 43,38, que é essa média de 200, rompido, a gente vai ganhar um fôlego, um fluxo para o ativo buscar primeiro a região de 44 e depois 45,15. Campo de baixa, a gente tem aí suportes para a Telefônica Brasil na região de R$ 40 e depois aí a gente pega até a faixa de R$ 39,50 como outro suporte. Uns mais curtinhos aí para quem gosta de ver o que pode acontecer se houver uma queda. Um pouco antes aí na região de 41,30, um suporte para a Telefônica Brasil. Mas tudo isso ainda a gente bota no campo de alta, ou seja, se cair esses níveis podem gerar oportunidades de compra. Óbvio, olhando o gráfico dentro do dia vai facilitar muito mais, mas se tocarem nesses pontos não precisa ficar desesperado para vender. E também nesse nível você não vende, está 42,88, o papel está próximo da média de 200, deixa tocar lá e ver como é que vai se comportar para você assim assumir uma posição sem ficar no meio do caminho. B2W foi outro ativo que subiu forte, deu 9% de alta no dia de hoje, ele que chegou a ficar reduzindo um pouquinho aí o nível de alta, chegou a ficar ligeiramente negativo no dia, mas depois conseguiu recuperar fôlego. A média de 20 períodos acabou sustentando o ativo no final das contas, não fez ele buscar níveis mais baixos de preço e acabou ele dando uma boa recuperada, foi a segunda maior alta do dia, indo para 35,19 no fechamento. Ou seja, está indo aí para os fechamentos históricos, o maior fechamento aí de B2W foi 35,63 recente, dia 22 de outubro. Se a gente conseguir romper essa região de preço, a gente deve buscar aí os 36,29, que foi o último topo aí recente. Campo de baixa, se o ativo perder a região de R$ 34,50, a gente vê o ativo voltando aí, você vê os tamanhos das diferenças aí dos spreads
entre suporte e resistência. Por isso que eu estou falando que está bem volátil e gerando aí muito espaço para grandes ganhos e também para grandes perdas. Depende de como você se posicione, como você principalmente marca o seu nível de risco. Boa noite, pai, seja bem-vindo, fechamento. Feliz aí para você pegar as informações relevantes de mercado também. E se a gente continuar no cenário de queda, ou seja, se a gente perder essa faixa dos 34, 38, o ativo pode voltar a 33,90 e até mesmo engrossar um pouco, voltando para esse suporte do dia de hoje em 32,70, beleza? Ultrapar o GPA3 aí foi outro ativo surpresa positiva do dia de hoje, 45,38, 8,82% de alta. O ativo que veio aí de uma escalada negativa desde que ele atingiu o topo em 81,19, desceu a sua ladeira, hoje já vai demonstrando um pouco o ar da graça, vai conseguindo ficar acima da média de 20. Eliminou o canal de baixa, Márcio? Não, o canal de baixa é longo, é forte, mas a gente está falando de uma subida relevante. Tem muita coisa, tem muita estrada para esse papel. Ele precisa aí, primeiramente, passar dessa região, aí, principalmente de R$ 46,15, e aí a gente engataria uma pressãozinha melhor para esse ativo pegar uma escadinha rumo até a região de R$ 53, assim. Teria, óbvio, resistências em 47, 49, mas um objetivo bacana seria essa região de 52. Se voltar a rodar abaixo das médias aí de 20, ele precisaria performar abaixo de R$ 41. Está uma certa distância, então a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo com esse papel para continuidade de alta no curtíssimo prazo. Só se a gente perdesse aí os 43,50, que poderia chamar um pouco mais aí de venda até para questão de R$ 41,80. Boa noite, Cida, seja bem-vinda aí, fechamento. Então a gente fica com esse cenário que é positivo no curtíssimo, mas no médio, no longo prazo ainda é de queda e precisaria correr bastante aí, ultrapar para romper esse cenário. TIM foi aí um dos papéis, o quarto maior alta do dia. O ativo foi para 8,23 de alta nessa esteira de Telefônica Brasil. A expectativa aí de que a TIM também caminhe bem. E aí o papel hoje acabou performando de vento em popa, dando essa boa alta e gera também espaço, gera condição para atingir pelo menos a média de 20 que está na região aí de R$12. A gente tem espaço ainda que ele pode buscar um pouquinho mais acima. Caso atinja essa região de 12,10 não consiga se sustentar ou romper, pode chamar venda, pode chamar queda para a região de 11,50. Então, atenção e olho vivo aí com relação a TIM. E principalmente se perder aí essa região de R$10,50, a gente pode ver esse ativo voltar a níveis aí bem mais baixos, até mesmo buscar a média de 200, que está lá em 9,77, ok? Agora falando de Gol, o ativo aí mais um dia consegue performar bem, vai para 18,26, não foi nenhuma Brastemp, né? Mas, digamos, uma Brastemp, estou falando em comparação a ontem, tá? Vamos ser bem diretos aqui, bem sinceros. E a figura dela, vou ser bem sincero, ela não me agrada. Ela pode chamar uma queda, porque a alta de hoje ficou dentro do espaço todo de queda de ontem. Então, isso aí pode causar uma queda, e aí precisa ser confirmado amanhã. Se estiver um dólar subindo, alguma notícia negativa voltada aí para Brasil, Estados Unidos, ou algo que não for muito bom para o nosso mercado, é um ativo que pode figurar fortemente aí, uma alta de dólar, ele descer a ladeira, e principalmente se perder aí se ele não conseguir ir acima desses 18,50, vai buscar a faixa de R$18, R$17,70, R$17,30, e aí depois das 7,30 os R$17, beleza? Campo de cima, conseguiu passar dos 18,50, aloha, vamos embora, vai buscar R$19,28, foi o último pico recente, beleza? Agora, Via Varejo, boa noite, Leandro, bem-vindo aí, fechamento do mercado. Falando de Via Varejo, outro ativo que performou bem no dia de hoje, depois eu vou entrar em Petro e Vale. Via Varejo acabou aí dando uma continuidade, deu uma sambadinha no início do dia, mas conseguiu aí dar uma resgatada positiva, foi 16,98, uma das maiores altas, 7% de alta. O ativo vai voltando para aquela região ali relevante de R$17,
conseguindo ficar acima disso, vai para 17,50 e aí depois de 17,50, se romper essa margem, a gente ganha um fôlego para 18 e depois aí 19,50. Campo de baixa é só o ativo não conseguir aí engatar esses 17, ficando abaixo disso pode chamar uma realização aí rumo a 16,50, 16,30, se quiser engrossar bastante volta para 15,96, beleza? Maiores baixas agora. Mas não, vamos falar de Petro primeiro. Vamos entrar em Petrobras. Em Petrobras a galera tá seca para saber o que rolou em Petro. Petro 4. Petro 4, o ativo também, mais ou menos o mesmo tipo de figura formada na Gol. E o ativo foi fechar em 28,05, que é bom. Fez a máxima em 28,15. Ainda ficou um pouco distante da máxima de ontem e da máxima histórica recente de 28,74. A gente precisa literalmente romper esses 28,15 para engatar essa continuidade rumo ao topo de segunda-feira. Agora, se não conseguir, é voltar para 27,50 sem choro nem vela. Depois de 27,50, 27 e depois a gente cai aí para 26,70 e aí vamos definir, porque é onde vai estar a média de 8 de baixo para cima, que pode dar uma sustentada no papel, beleza? Vale 3, o ativo. Esse foi mais sensível ainda para um espaço de continuidade de queda, porque ele não conseguiu dar uma grande puxada no dia de hoje. Foi uma alta modesta em comparação aos outros ativos de 2,07% e não conseguiu cortar o canal de baixa, né? Deu uma boa caminhadinha, foi a 54,85 na máxima, fechou a 54,20, onde eu vejo espaços para venda, galera. Somente se vier algo muito bom na China, minério bem, a gente pode dar uma cortada nisso, mas o canal ainda é baixista, eu tenho que ser sincero a vocês. Somente se a gente viesse a romper 55,50, 55,80, eu posso olhar melhor para ele, e aí ele pode entrar dentro de uma zona rompendo essa média de 8, podendo chegar até a média de 20, que está em R$ 56,94. Então, a gente ainda tem espaço, bastante espaço para galgar aí com a Vale para ela sair desse canal negativo. Campo de baixa, que é o que está mais propenso, abaixo desse nível de preço aí, de R$ 54,00, o ativo volta para essa região de 53 e perdendo 53 é 52,60 e depois 51,74, ok? Falando das maiores baixas agora, sim, de Suzano, papel que tomou outra chinelada, tá aí 36,75, ele que deu um corte na média de 200 hoje, a média de 200 estava em 38,39, já abriu a 38,05, máxima de 38,10 e não chegou lá, e só depois desceu, só caiu, foi bater a mínima em 36,22, fechou a 36,75, então ele ainda tem continuidade, tem espaço para cair mais, é um papel que subiu muito esse ano, então tem muito espaço para devolver se continuarem batendo e se o dólar continuar caindo também. Se a gente vir um dólar subir, ela pode vir a se recuperar, ok? Então, perdeu a mínima de hoje, 36,22, onde pode chegar a máxima? Pode chegar, galera, 35, 30, 34, 50. Anota esses números aí. Campo de cima, se a gente conseguir aí romper a região de R$ 38,40, que é onde está a média de 200, a gente engata a recuperação para 39, 34 e depois R$ 41. Beleza, galera? E aí só vou falar do último aqui de baixo, a Sabesp foi a segunda maior queda do dia de hoje. Sabesp 3, 27,98, 1,13 de baixa. A Suzano, que tinha sido a líder aí, fez 3,08, mas Sabesp baixa, tocou na média de 200 ontem pela segunda vez, fez a formação de topo duplo e hoje ela não conseguiu performar bem. A máxima dela foi a abertura, não conseguiu demonstrar grande potencial de recuperação, mas vamos ver se ela consegue aí sustentar pelo menos essa média de 20, que está em 27,42, ela fez a mínima em 27,65, então está demonstrando que essa média de 20 segurando aí, evitando maiores quedas, mas se vira para cima, precisaria, obviamente, aí, romper essa média de 200, que está na faixa de 29,6 hoje, e aí a gente entraria em novos potenciais de alta. Até lá, eu não compro esse ativo, ele fica mais com tendência baixista, beleza? E a CEMIG, galera, só para fazer um comentáriozinho, a CEMIG fez um sinalzinho de reversão de tendência
para recuperar a alta. O ativo fechou a 11,30, chegou a 10,86, caiu até um pouco mais, mas conseguiu recuperar a média de 8, deu uma amparada na descida dela e aguentou o tranco. E se vir realmente a romper 11,50, a gente consegue espaço aí para 11,80, 12 reais, até chegar no último pico de 12,50 reais. Campo de baixa perdeu 10,86, 10,80 essa região, a gente volta para 10,50 e pode aí, se vir a piorar muito, R$10,20, onde está a média de 20. E aí seria uma definição se daria nesse rompimento de 10,20 mais espaço para queda ou recupera, né, com uma figurazinha de reversão e pode retomar o canal de alta novamente. Maiores volumes do dia, a gente teve aí Petrobras, 2.934, Itaú, 1.404, que mesmo com os números que decepcionaram o mercado, acabou performando positivo. É um papel intimamente atrelado à carteira do Ibovespa. E numa questão de ânimos exaltados, de euforia, ela acabou aí ignorando a questão do balanço que não foi muito bom e deu essa puxada. Então foi 1.400, segundo maior volume do dia. E Vale, fechando top 3, papéis performaram acima de 1 bi, fechando aí com 1.285. Mais negociadas, Petri 4, com 102.286 negócios, Itaú 65.236 negócios, Itaú aí conseguindo dar uma boa movimentada aí com relação ao seu número de negócios, mercado aí ficando satisfeito até mesmo com o número ruim, como eu comentei. E Bradesco 63.191 negócios, fechando top 3 aí, os bancos performando melhor nessa questão aí de estarem com mais volume de negócio. Não resolveu, sendo bem sincero, Bradesco não demonstrou, melhorou, subiu, foi bem, mas não apagou a queda de ontem. Suporte bem marcado em Bradescão é na região de R$ 32,90, R$ 32,88. Aí com suporte nessa faixa de R$ 46,70 e uma resistência de R$ 50. Esse é o campo. Rompeu para baixo, vai buscar aí a média de 245,70. Rompeu para cima, passou de 50, vai buscar aí R$ 51,80, que foi o último topo recente que a gente viu do papel. Ok? Então eram essas as informações para passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, fique extremamente à vontade de deixar seu comentário, de sanar. Vou ter um imenso prazer em responder, em atender e principalmente orientá-los nessa caminhada, essa jornada rumo à busca da sua liberdade financeira, sua independência financeira, com o nosso apoio, com o apoio da Mais Money, ok? Grandíssimo abraço a todos, muita gratidão pela presença e participação de vocês. Você que me assiste ao vivo, você que está me assistindo já no gravado, agradeço muito por vocês. E amanhã estaremos aí firmes e fortes às 9h30 da manhã, na abertura do mercado, novamente com as informações relevantes, o que tem para trazer e projeções novas aí com relação aos balanços, o que vai pipocar. Só passando para vocês terem uma ideia do que a gente tem aí para sair amanhã. A gente tem aí Santander, Sul América, temos Banco Inter que vem sendo aí, a galera vem olhando com certo destaque esse papel, B2W, Hering, Energias e lojas americanas aí dos mais relevantes, além de RB, que a galera tem comentado muito também, tem gostado bastante desse ativo. Combinado? Grande abraço, uma excelente noite e nos vemos amanhã de manhã às 9h30, passando todo esse briefing para vocês, ok? E aquela tradicional despedida e saudação. Tchau!